Guerreiros, bem-vindos ao último vídeo da primeira temporada da série Entidades. E como prometido desde o primeiro vídeo, segue a grande surpresa final, estonteante, desconcertante, e se trata justamente dos Zangbetos. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui a trabalhar essa questão do que estamos falando. Estamos falando em Zangbeto. Zangbeto seriam guardiões da noite, segundo a tradição de uma região chamada Benin e Togo, na África, né? Os Zangbetos seriam vigias noturnos. Eu vou dar uma lida aqui para a gente entender melhor. Zangbetos são os guardiões tradicionais do voodoo da noite na região Yoruba, do Benin e de Tongo, e são conhecidos como os vigias noturnos. Semelhantes aos egunguns, eles são altamente reverenciados e atuam como uma polícia não oficial patrulhando as ruas, vigiando as pessoas e rastreando os criminosos e apresentando-os à comunidade para punir. Originalmente criada para assustar o inimigo, Zangbeto vai passear pelas ruas para detectar ladrões e bruxas e para fornecer lei e ordem. Eles dizem que os Zangbetos foram um grupo de indivíduos que eram protetores dessa comunidade, né? Entidades protetoras. Zangbeto é um traje que se assemelha a um palheiro. Eles são capazes de cair em um transe que, de acordo com a tradição, permite que os seus corpos sejam habitados por espíritos que possuem um conhecimento especial das ações das pessoas. Na lenda Yoruba, disse que não há seres humanos sobre o traje, apenas espíritos da noite. Ou seja, nós temos essa vestimenta que eu estou mostrando aí para vocês, essa oca de palha, né? Que a princípio, como vocês estão vendo na imagem aí, no primeiro olhar você pensa, óbvio, que existe uma pessoa ali embaixo, né? Trata-se de uma festividade, não é um ritual feito a portas fechadas, é um ritual festivo, né? Reúne-se toda a comunidade e trazem-se os ancestrais, as pessoas mais velhas que ficam posicionadas, né, assistindo a festa. A população se reúne ao redor, é quase como se fosse um boi de mamão. Nós temos hoje no Brasil o boi de mamão, né, onde as pessoas, é bem parecido, né, você tem a comunidade se reúne em uma grande roda, pessoas debaixo dessas vestimentas executam esse teatro, né, é uma diversão, o boi de mamão, por exemplo. Agora ali, você pensa, não é possível, tem que haver uma pessoa ali embaixo. Eles afirmam que não, eles afirmam que o que eles praticam ali é voodoo, de alto nível, e que ali dentro daquelas ocas de palha são manifestadas fisicamente entidades não físicas. Espíritos, demônios, entidades, mestres da noite, né, vigias noturnos, seja lá o que for, algo se manifestaria de forma física ali, na matéria, né? Ou seja, a materialização de fenômenos espirituais. É o que dizem que acontece ali. Outras pessoas já vão dizer, não, trata-se de ilusionismo, trata-se de pura mágica, de ilusionismo, de embuste, né? Existe ali técnicas de ilusionismo como é usado em qualquer truque de mágica, por qualquer magista por aí afora, né? É um truque de ilusionismo. Há uma pessoa ali dentro, há meios deles nos enganarem através de uma ilusão básica, né? Coisas simples utilizadas em mágica. Então paira a dúvida. Bom, eu trabalho com um pouco dessa questão de mágica. Eu já fiz uns cursos e já fiz umas apresentações. Eu trabalhava com mágica, não magia, né? Mágica de David Copperfield, de mágica comum, né? E eu adoro pescar erros em mágicas para poder encontrar o truque, né? Adoro fazer isso. Passo horas na internet assistindo truques de mágicas, essas mais modernas agora, que tem esses caras que fazem mágica na rua, né? Coisas muito misteriosas. Eu adoro ficar analisando esses vídeos para encontrar o embuste, para encontrar o truque, né? Onde que está o truque? Olha, eu vou dizer para vocês, eu assisti dezenas desses vídeos de Zangbetos na internet. Eu assisti todos. Desde que eu comecei essa série Entidades, que eu estou estudando esse caso dos Zangbetos para poder fazer esse especial no final da série.
E olha, eu assisti dezenas e dezenas de vídeos, parando, voltando, parando, observando os detalhes para encontrar o furo, para encontrar aonde que está o truque. E não consegui, não consegui. Se você for mais hábil do que eu, capaz disso, tente encontrar um furo, porque, olha, eu já encontrei furos em mágicas de alto nível, dessas apresentadas em Las Vegas, grandes shows de mágica, e eu encontrei o furo, eu conheço um pouco dos truques, né? Então, quando você já tem um pouco de habilidade no mundo da mágica, você consegue observar com mais facilidade aonde que se encontra o truque. No caso desses Zangbetos, o negócio é inacreditável. Eu não vou afirmar aqui que são entidades, eu não vou afirmar que é uma coisa sobrenatural. Eu acredito que seja porque não encontrei o furo, mas vou deixar em aberto. Pode ser ilusionismo, mágica, embuste, ou pode ser real. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dos detalhes que eu percebi durante esse estudo que mostram coisas muito curiosas. Vamos lá. Como é que funciona a coisa? Não há como você fazer, segundo eles, né, não há como você manifestar a entidade ali, materializar a entidade dentro daquele cesto de palha, se não houver um voodoo, se não houver um boneco ou um objeto inorgânico ou orgânico, né, colocado dentro. Então, como vocês estão vendo aí nas imagens, eles usam bonecos voodoo, eles usam amontoados de folha, eles usam oferendas, pequenos caixões que são colocados bonecos de voodoo dentro, às vezes oferendas de vários tipos, com biscoitos, com comidas, uma série de objetos que podem ser utilizados como canalizador da materialização dessa entidade. É como eu estou dizendo, bonecos, oferendas, caixões e até animais vivos, como vocês podem ver nessas cenas, eles colocam bodes, galinhas, até lagartos e jacarés debaixo daquele cesto para fazer manifestar a entidade. Inclusive ficou muito triste em ver essa questão da tortura dos animais, né? Nesses rituais de Zangbetos, os animais são utilizados de uma forma violenta, são torturados e utilizados como objetos nesses encontros. Aí já é uma coisa que eu não estou de acordo, né? É engraçado porque esses bonecos voodoos que são colocados ali, eles se movimentam, né? Então, alguns deles abrem e fecham a boca, outros deles levantam objetos, eles fazem movimentos repetitivos. Alguns deles são voodoos com uma entoação sexual, né? Então você tem o membro masculino que fica se movimentando, inclusive alguns deles até espirram água. Temos alguns também que são montes de folha ou de palha, em que aquilo se movimenta também. Então a análise que eu faço é a seguinte: o primeiro mistério está aí. Como que se movimentam esses bonecos? Estaríamos lidando com um mecanismo, uma engrenagem? Porque para abrir e fechar a boca, para se movimentar, para o falo, para o membro ali masculino ficar em movimento e esguichando água também, nós precisamos de uma engenhoca minimamente complexa ali, né? Um sistema eletrônico por de dentro, com um motor para poder fazer o movimento, né? Um pequeno motor, uma pequena engrenagem, com uma bateria, com pilhas, etc., né? Então, é engraçado, porque a gente teria que admitir que cada um desses bonequinhos de voodoo é, na verdade, um boneco com uma engrenagem eletrônica por dentro e com baterias, né? O que eu acho uma coisa meio difícil, porque são muitos desses bonecos, é uma comunidade muito simples, normalmente são comunidades de chão de terra, de pessoas muito simples, né? E eu não creio que estivessem ali fazendo bonecos eletrônicos. Parece que esses bonecos se manifestam de fato, se movimentam sozinhos. Mas, tudo bem, a gente pode dizer que são bonecos eletrônicos com bateria, com botãozinho de ligar e desligar ali. Pode ser. As folhas é interessante, nós temos uns que são amontoados de folhas, e essas folhas se remexem, se movimentam, então a gente teria que admitir a ideia de que ali dentro há uma criança, porque não é grande o suficiente para o corpo de um ser humano, ficar escondido debaixo daquelas folhas, daquelas palhas, então a gente teria que ter uma criança ali. Então, para mim, o mistério já começa aí, nessas oferendas, nesses objetos que são colocados ali.
Alguns desses objetos têm um tamanho considerável e eles jogam esse cesto por cima desse objeto, por cima desse boneco ou dessa oferenda, desse caixão ou desse animal, até pode ser um bode. Eles jogam esse cesto por cima e em questão de segundos esse cesto começa a se movimentar. E o engraçado é que o cesto, quando começa a se movimentar, ele leva junto com ele esse objeto central. Seja se for uma pilha de folhas, uma pilha de palha, um caixão, um boneco ou qualquer tipo de oferenda com comidas, seja lá o que for, quando começa a se movimentar o zanguebeto, aquele objeto que está ali dentro vai junto, se movimenta junto. Então a gente já teria que começar a supor que se existe uma pessoa ali dentro, né, um embuste, né, um truque, se existe uma pessoa dentro dessa cesta de palha, no momento em que vira a cesta em cima daquela oferenda, daquele boneco, a pessoa que está escondida ali dentro, ela tem que, em alguns segundos, catar esses objetos, seja se for um monte de palha, um monte de folha, um caixão, ou um bode, ou seja lá qual animal, catar este objeto, e enquanto segura esse objeto, espiando esse cesto de palha. No caso de um bode, por exemplo, como eu vi em algumas filmagens, a pessoa teria que então segurar o bode com uma mão, e com a outra mão segurar aquela cesta e sair por ali rodopiando. E tem o seguinte, essas cestas, elas são pesadas. A gente observa em vários vídeos que para você erguer uma chopana daquela de palha, são necessários ali 2, 3, 4, até 5 pessoas para você erguer aquilo. É um treco pesado, tem uma estrutura. Vamos dar uma olhada então agora na parte da estrutura. Os zangbetos eles são seccionados em três partes. Como vocês estão vendo aí, ele desmontado. Nós temos a parte do chão, né, que é a parte inferior. Depois vem uma segunda seção no meio. E depois vem a cabeça final. E você montou o zangbeto. Alguns deles possuem uma estrutura de trançada, né, uma estrutura de ferro por dentro. Você vê esse esqueleto que eu estou mostrando para vocês, né? E aí vai colocando essa palha em volta, vai seccionando aquilo até montar o zangbeto inteiro. Ou seja, é uma estrutura de certa forma pesada. Ou seja, você teria que ter uma pessoa ali dentro que poderia ser uma criança, porque muitas vezes aquele monte de folha no centro ou de palha é pequeno, então você teria que ter uma criança ali dentro. Ou supomos que tendo um adulto escondido ali dentro, ele teria que carregar um bode com uma mão, ou um caixão, ou uma oferenda, seja lá qual tipo, são centenas de tipos de oferendas que são colocadas ali dentro. Ele teria que catar aqueles bagulhos com a mão e levantar aquela oca de palha que é pesada. Aquilo ali é pesado. E nós vemos esses zangbetos muitas vezes rodopiando em alta velocidade, se movimentando, se deslocando no espaço em alta velocidade, rodando em alta velocidade, um objeto, uma cesta de palhas que não é leve. E muitas vezes a gente vê a poeira, o chão é de terra e aquilo quando começa a rodopiar e a se movimentar, levanta uma poeira desgraçada. Então você pensa no seguinte, você tem que ter uma pessoa ali dentro, carregando um bode no braço, um jacaré, um animal ou uma oferenda, segurando aquele cesto pesadíssimo, rodando em alta velocidade, sem respiração, sem visão, e ainda com aquela poeira levantando ali de dentro que você não tem como respirar ali dentro daquele negócio. E esses negócios rodam durante minutos, fica 10, 20, 30 minutos rodando e andando pelos lugares, uma pessoa ali dentro. Tem que ser uma pessoa muito preparada para encarar um tipo de situação dessa, né? Mas, tudo bem, a gente ainda pode conceber a ideia de que é um embuste. Deve ter uma pessoa ali dentro, em algum momento eles nos distraem, a pessoa entra ali por debaixo, carrega essa oferenda, eu não sei como que essa oferenda é carregada, porque inclusive as oferendas muitas vezes são feitas de várias partes, né? É vela, é comida, eles jogam a oferenda ali, e quando o zangbeto começa a rodar, aquela oferenda vai, e quando ele para e eles tiram o zangbeto de cima, a oferenda está intacta. Depois de ele ter rodopiado durante 15 minutos, eles levantam e a oferenda está ali intacta. É um mistério. É um grande mistério. No entanto, ainda podemos crer que é um embuste. O problema é que eu vou mostrar mais alguns elementos aqui que vão começando a piorar. Nós temos um outro tipo de zangbeto que não é essa chopana de palha. É esse que eu estou mostrando para vocês. Ele não é aquela chopana, mas é como se fosse realmente uma pessoa dentro da palha. Parece um indivíduo, né? E esse indivíduo aí tem alguns vídeos onde nós tratamos desse outro tipo de zangbeto, mais humanoide, né?
E esse Zanguebeto ele faz um movimento circular que é muito estranho. Esse movimento que eu estou mostrando para vocês aí. Olha como ele rodopia. Ele vem correndo, enfia essa estaca no chão e começa a rodopiar de uma forma quase sobrenatural. Pode haver um indivíduo ali dentro fazendo esses movimentos circulares? Pode haver. Mas novamente eu digo, é muito estranho. É muito difícil de um ser humano fazer esses tipos de movimento, né? É estranho. Mas não vou aqui afirmar que sejam entidades. Pode ser truque também. Pode ter uma pessoa ali dentro, claro, mas com movimentos giratórios muito intrigantes. Uma outra questão também são os Zanguebetos que mudam de tamanho, né? São esses bonecos de palha, estou mostrando um preto aí para vocês, de fitinhas, e esse objeto vem crescendo, vem assumindo um tamanho extraordinário, e depois ele vai descendo quase que até o chão também. Pode haver uma pessoa ali dentro? Pode haver, mas é muito estranho, muito intrigante. Nós temos que nos focar o quê? Se nós queremos descobrir o embuste, que é o que eu tentei fazer, nós temos que focar no seguinte: os momentos em que eles viram e desviram esses Zanguebetos. Porque ficar vendo o Zanguebeto rodar, a gente já viu, isso não prova nada. A gente tem que se focar nos momentos em que esse Zanguebeto é levantado e é virado novamente. Quando eles fazem a troca da oferenda, ou eles dão uma arrumada na oferenda, né, puxa para fora aquele cesto e depois coloca de novo. Nesses momentos que a gente pode observar se existe ali um embuste, se tem alguém escondido ali dentro. Vamos dar uma olhada nessa parte, olha só. Estamos olhando por de dentro do Zanguebeto. Essa estrutura, né, essa estrutura interna, vocês estão olhando, não tem ninguém aí dentro. Eles nos mostram isso, que não há ninguém dentro do Zanguebeto, e eles colocam por de cima de novo da oferenda e o objeto sai andando. Eu já pensei comigo mesmo, talvez na parede, né, o Zanguebeto está ali dentro da parede, por de dentro dessa estrutura de palha, talvez se esconda uma pessoa ali, né, a pessoa escondida dentro da estrutura de palha. Eles levantam aquilo, a pessoa levanta junto, fica meio que escondida, como os mágicos fazem, né, de você fica escondido num compartimento secreto, vamos dizer assim, né. É um negócio grosso de palha, talvez dentro daquela estrutura óssea ali dentro, né, fique escondida uma pessoa. No momento que eles jogam de volta o Zanguebeto, essa pessoa, em uma questão muito rápida, né, ela sai de dentro da parede daquele negócio, para dentro dele, cata aquela oferenda, aquele bicho, aquele animal, aquele boneco, e sai rodopiando, né? Quando eles levantam de novo, a pessoa entra para dentro da parede. Bom, mágica existe, gente, né? Mágica existe, é disso que se trata. Quando tem uma caixa, né, e entra a assistente do mágico, ele mostra a caixa por de todos os lados, não tem lugar nenhum, a mulher entra, depois ele abre a porta, a mulher sumiu. Não sumiu. A gente sabe que existem compartimentos muito discretos onde as pessoas se escondem em mágicas, né? Normalmente a assistente bonitona do mágico, ela se esconde. Podemos estar diante do ilusionismo, eu não vou descartar essa possibilidade. Agora, é esquisito. Aí você pensa assim, bom, talvez é o ângulo da câmera que nós estamos olhando. Pela uma parte que o ângulo da câmera não pega, existe uma pessoa que entra rapidamente ali por debaixo. É possível? O interessante é que eles têm que enganar todos, porque as pessoas que estão ali vendo o show, elas também acreditam naquilo, elas não querem que aquilo seja um embuste. Então eles têm que enganar não só a nós que estamos vendo na câmera, mas a todas as pessoas que estão assistindo em todos os ângulos. Então tudo bem, pode até nós no ângulo da câmera não ver uma pessoa que entrou por outro lado da câmera, né? Um outro ângulo que a câmera não pega, a pessoa entra. Mas as pessoas em volta que estão assistindo iriam ver também o indivíduo entrar ali de baixo escondido. Isso ia quebrar todo o encanto da coisa deles, né? É uma religião, é uma cultura, e ia ser um desencanto para eles ver que aquilo é um embuste. Então eles têm que enganar a todos em volta, não só nós que temos a limitação da câmera. Mesmo assim, eu tenho aqui um vídeo onde nós temos dois ângulos, o mesmo show, o mesmo evento, o mesmo Zanguebeto, filmado de duas câmeras diferentes.
e ele levanta o Zanguebeto, nós podemos ver por de dentro, com aquele bonequinho vermelho com a cabeça rodando, o que é engraçado porque alguns mecanismos são de abrir e fechar, ou do pênis se mexer, ou dele levantar ou abaixar alguma coisa, são movimentos de vem e vai. E alguns deles têm movimento circular, como esse bonequinho vermelho que vocês estão olhando. Então, começa a complicar, tá vendo? Não é tão fácil encontrar o embuste, se é que há um truque, não é muito fácil encontrar. No entanto, depois de ter apresentado tudo isso para vocês, os mais céticos ainda vão dizer, é um truque. Eu estou agnóstico nessa situação. Não, realmente, olha, eu não encontrei o embuste, assisti vídeo pra caramba desses Zanguebetos, e eu não consegui ver uma mãozinha, um pezinho, um pedacinho. Eles rodopiam com esses negócios de palha. Inclusive tem esses Zanguebetos mais humanoides, que não é um cesto, mas parece uma pessoa debaixo da palha. E você não vê um dedo, você não vê um pé. Você vê um formato humano ali debaixo e você fala, tem uma pessoa ali dentro. E aquele negócio rodopia em alta velocidade e você não, a palha levanta e você não vê um dedo, uma unha. É esquisito. Agora, para finalizar aqui e deixar vocês realmente de cabelo em pé, porque vocês estão agora teorizando todos os tipos de situações. O embuste ali, a ilusão está aqui, o engano está lá. Né? Você ainda tenta compreender, né, através da razão. O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele quebra com todos os tipos de argumentos. Olha só. Vocês estão vendo isso? O Zanguebeto, ele está de lado. Você olha dentro dele, não há ninguém ali. Será que há uma pessoa, então, de alguma forma, por de dentro daquela estrutura, né, na parede, fazendo aquele negócio pular de lado? Agora vamos piorar, vamos botar ele de ponta cabeça. Vocês estão vendo o Zanguebeto pulando de ponta cabeça. Como é que pode? Que truque é esse? Né? Vai além de todas as formas de compreensão racional que a gente pode conceber. Não sei ainda. É embuste? É real? Eu não sei. O fato é que é extremamente bizarro. Se for mágica, se for um truque, é dos mais bem feitos que eu já vi. Olha, você pode pegar os melhores mágicos do mundo, que esses caras aí da África, eles conseguem ir além. Se for embuste, é de alto nível. Os caras, eles realmente são mágicos, ilusionistas a um nível que não se pode imaginar. E se for real, é real. Nós estamos diante da materialização de entidades não físicas. O que vai de encontro com tudo que nós temos visto aqui nessa série, né? Que há um universo paralelo ao nosso, povoado por entidades. Essas entidades podem ser conjuradas, canalizadas, e nesse caso dos Zanguebetos, elas podem ser até materializadas, né? Entidades espirituais não físicas interagindo com a matéria física, né? Então, é um grande mistério. Eu encerro por aqui com os Zanguebetos. Essa série Entidades, eu não vou finalizar ela, porque tem muitas pessoas pedindo para continuar. Eu já tenho mais 3 assuntos para trabalhar nessa série, mas o que eu resolvi fazer? Eu vou fechar esse bloco. Essa série Entidades vai ser a primeira série do canal que eu vou dividir em temporadas. Então, nós fechamos aqui uma primeira temporada. Esse capítulo dos Zanguebetos encerra a primeira temporada da série Entidades. Só que agora eu vou começar a temporada número 2 e vamos seguindo. A hora que realmente esgotar o tema, eu paro. Mas é um tema que é muito difícil esgotar, porque é um tema que está aí. Os inscritos trazem seus relatos, cada dia alguém indica um vídeo novo, um assunto novo. Nossa, o assunto entidades, ou seja, o mundo espiritual povoado por entidades não físicas que interagem com seres humanos, é um leque, é uma coisa tão plural, da Babilônia aos dias de hoje, da África à Europa, do Brasil aos países latino-americanos. São várias práticas, são vários ritos, são várias formas onde se manifestam esse tipo de fenômeno sobrenatural, né? Então, assim, é vasto o assunto, eu vou continuar trabalhando. Estamos encerrando aqui essa temporada e começaremos uma outra em seguida. Então, fiquem atentos e continuem aí acompanhando o canal, inscrevam-se. Atingindo 5.000 inscritos, eu vou liberar um especial sobre o Egito Antigo. E a cada 1.000 inscritos que nós completarmos, eu vou liberando para vocês especiais muito legais. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.